A sentinela emocional. Conta um amigo que em férias na Inglaterra tomou um café da manhã reforçado num café à beira de um canal. Depois desceu pelos degraus de pedra que davam no canal e de repente viu uma moça olhando fixo para a água, o rosto trânsido de pavor. Antes de saber exatamente o que estava acontecendo, ele já estava pulando de paletó e gravata. Só então compreendeu que a moça fitava em estado de choque uma criancinha que caíra na água e que ele conseguiu salvar. O que o fez pular na água antes de saber por quê? A resposta mais provável foi sua amígdala cortical. Na última década, uma das descobertas mais impressionantes sobre emoções está no trabalho de Ledoux, onde ele revela que a arquitetura do cérebro da amígdala, uma posição privilegiada como sentinela emocional, capaz de assumir o controle do cérebro. A pesquisa de Ledoux mostra que sinais sensoriais do olho ou ouvido viajam no cérebro primeiro para o tálamo e depois, por uma única sinapse, para a amígdala. Um segundo sinal do tálamo é encaminhado para o neocórtex, o cérebro pensante. Essa ramificação permite que a amígdala comece a responder antes que o neocórtex o faça, pois ele elabora a informação em vários níveis dos circuitos cerebrais antes de percebê-la plenamente e, por fim, dar início a uma resposta mais cuidadosamente elaborada. A pesquisa de Ledoux é revolucionária para a compreensão da vida emocional porque é a primeira a estabelecer caminhos neurais de sentimentos que contornam o neocórtex. Esses sentimentos, que tomam a rota direta da amígdala, estão entre os nossos sinais mais primitivos e poderosos. Esse circuito nos ajuda a entender o poder que a emoção tem de superar a razão. A opinião clássica da neurociência era de que o olho, o ouvido e outros órgãos sensoriais transmitem sinais ao tálamo e de lá para as áreas de processamento sensorial do neocórtex, onde eles são reunidos em objetos como nós o percebemos. Os sinais são classificados por significados para que o cérebro reconheça o que é cada objeto e o que significa a sua presença. Do neocórtex dizia a antiga teoria: os sinais são enviados para o cérebro límbico e de lá a resposta apropriada se irradia pelo cérebro e o resto do corpo. É assim que funciona durante a maior parte do tempo. Mas Ledoux descobriu que além daqueles que seguem pelo caminho mais longo dos neurônios até o córtex, há um pequeno feixe de neurônios que vai direto do tálamo à amígdala cortical. Esse atalho, como uma viela neural, permite que a amígdala receba alguns insumos diretos dos sentidos e inicie uma resposta antes que eles sejam plenamente registrados pelo neocórtex. Essa descoberta invalida totalmente a tese de que a amígdala depende inteiramente de sinais do neocórtex para formular suas reações emocionais. A amígdala pode acionar uma resposta emocional através dessa rota de emergência no momento exato em que o circuito ressonante paralelo se inicia entre a amígdala e o neocórtex. A amígdala pode fazer com que os lancemos à ação, enquanto o neocórtex, um pouco mais lento, porém mais plenamente informado, traça um plano de reação mais refinado. Ledoux pôs por terra o conhecimento predominante sobre os caminhos percorridos pelas emoções com sua pesquisa sobre medo em animais. Numa experiência crucial, destruiu o córtex auditivo de ratos, depois os expôs a um som associado a um choque elétrico. Os ratos logo aprenderam a temer o som antes de o neocórtex tê-lo registrado. Em vez disso, o som tomava a rota direta do ouvido ao tálamo e à amígdala, saltando todos os trajetos mais longos. Em suma, os ratos aprenderam uma reação emocional sem nenhum envolvimento cortical maior. A amígdala percebeu, lembrou e orquestrou seu medo de modo independente. Reação de lutar ou fugir aumenta os batimentos cardíacos e a pressão do sangue. Os músculos grandes preparam-se para uma rápida ação. O sinal visual vai primeiro da retina para o tálamo, onde é traduzido para a linguagem do cérebro. A maior parte da mensagem segue então para o córtex visual, onde é analisada e avaliada em busca do significado e da resposta adequada. Se a resposta é emocional, um sinal vai para a amígdala ativar os centros emocionais. Mas uma parte menor do sinal original vai direto do tálamo para a amígdala.
numa transmissão mais rápida, permitindo uma resposta mais pronta, embora menos precisa. Desse modo, a amígdala pode disparar uma resposta emocional antes que os centros corticais tenham entendido plenamente o que se passa. Anatomicamente, o sistema emocional pode agir de modo independente do neocórtex, disse-me Landaux. Algumas reações e lembranças emocionais podem formar-se sem que haja nenhuma participação consciente e cognitiva. Reação de lutar ou fugir aumenta os batimentos cardíacos e a pressão do sangue. Os músculos grandes preparam-se para uma rápida ação. O sinal visual vai primeiro da retina para o tálamo, onde é traduzido para a linguagem do cérebro. A maior parte da mensagem segue então para o córtex visual, onde é analisada e avaliada em busca do significado e da resposta adequada. Se a resposta é emocional, um sinal vai para a amígdala ativar os centros emocionais. Mas uma parte menor do sinal original vai direto do tálamo para a amígdala, numa transmissão mais rápida, permitindo uma resposta mais pronta, embora menos precisa. Desse modo, a amígdala pode disparar uma resposta emocional antes que os centros corticais tenham entendido plenamente o que se passa. Anatomicamente, o sistema emocional pode agir de modo independente do neocórtex, disse-me Landaux. Algumas reações e lembranças emocionais podem formar-se sem que haja nenhuma participação consciente e cognitiva. A amígdala pode abrigar lembranças e repertórios de respostas que interpretamos sem compreender bem por que o fazemos, porque o atalho do tálamo à amígdala contorna completamente o neocórtex. Essa passagem permite que a amígdala seja um repositório de impressões emocionais e lembranças de que não temos plena consciência. Landaux sugere que é o papel subterrâneo da amígdala na memória que explica, por exemplo, um experimento surpreendente em que pessoas adquiriram preferência por figuras geométricas com estranhas formas, exibidas de modo tão rápido que elas nem tiveram a oportunidade de tomar consciência de tê-las visto. Outra pesquisa demonstrou que nos primeiros milésimos de segundo em que temos a percepção de alguma coisa, não apenas compreendemos inconscientemente o que é, mas decidimos se gostamos ou não dela. O inconsciente cognitivo apresenta à nossa consciência não apenas a identidade do que vemos, mas uma opinião sobre o que vemos. Nossas emoções têm uma mente própria que pode ter opiniões bastante diversas das que tem a nossa mente racional.